Você está carregando um peso que não lhe pertence. Pare agora. O que eu vou dizer não é para todos, mas é precisamente para você que está ouvindo. Algo aconteceu nesta manhã. Algo sutil e profundo que você ainda não consegue colocar em palavras, mas que mudou a frequência do seu espírito. Você tem trabalhado mais do que qualquer pessoa ao seu redor. Tem suado por portas que se recusam a abrir e, ainda assim, a provisão parece sempre estar a um passo de distância. Existe uma razão para essa exaustão, e hoje, nesta conversa, o véu será retirado. Você não está aqui por acaso, e a mensagem que trago hoje é a virada que sua vida esperava. Até o final deste momento, você vai reconhecer os 5 sinais que têm se repetido na sua vida e o que eles realmente significam para o seu futuro próximo. Você vai compreender o padrão invisível que tem bloqueado o fluxo da sua abundância e como interrompê-lo hoje. E antes que este tempo termine, há uma declaração de autoridade que vou proferir sobre o seu nome, um selo que marca o fim da sua luta e o início do seu suprimento ininterrupto. Fique comigo, pois cada palavra aqui é um tijolo na ponte que você está atravessando agora. Você tem sentido uma fadiga que o sono não cura. Não é apenas cansaço físico, é uma exaustão na alma, uma sensação de que você está operando em um sistema que não foi desenhado para a sua dimensão. Talvez você tenha acordado repetidamente na mesma hora nas últimas semanas, como se algo estivesse tentando lhe entregar uma mensagem que você ainda não conseguiu decifrar. Talvez você tenha notado que conversas que antes eram naturais, agora parecem vazias, e lugares que você frequentava hoje lhe causam um desconforto inexplicável. Esses não são problemas de percurso. Essa fadiga é, na verdade, uma calibração. O seu ser está sendo ajustado para suportar o que vem a seguir, e o que vem a seguir exige que você não seja mais a pessoa que tentava resolver tudo com as próprias mãos. O que você sente como falta de energia é apenas a sua essência abandonada. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Donando os métodos antigos, parando de tentar forçar o que não é seu para abrir espaço para o que é, por direito, seu destino. Se você sentiu o peso dos seus ombros cair ao ouvir isso, se reconheceu esse padrão de exaustão que nada consegue apagar, pare por um segundo e respire fundo. Seus dedos digitando esses 3 números são o seu espírito dizendo sim para a nova estação. É a sua forma de declarar que você entende que a abundância não é algo que você persegue, mas algo que você atrai quando se alinha com a verdade. Digite o número 888 e depois retorne imediatamente para o fio da nossa conversa. O que você tem vivido não é uma falha. É uma preparação. O que você chama de luta é apenas a resistência do que precisa ser deixado para trás. Você esteve tentando construir castelos em solo arenoso, usando ferramentas que foram dadas a você por um mundo que nunca entendeu o seu propósito. Você tem sido um administrador fiel de tarefas que não deveriam ser o seu foco principal. Mas a ordem foi dada.
Deus disse para encerrar o trabalho que não dá frutos e se preparar para o suprimento que não tem fim. Você tem tentado carregar o mundo nas costas, esquecendo que o mundo já tem um sustentador. O seu padrão de autossuficiência exaurida precisa ser quebrado aqui e agora. Você não é um órfão espiritual lutando por migalhas. Você é alguém cuja provisão foi reservada antes da fundação deste tempo. Pare de olhar para as portas fechadas e comece a observar os caminhos que estão sendo abertos, onde não havia nada. O esforço humano termina onde a intervenção divina começa. Você não precisa mais convencer ninguém do seu valor, nem lutar por um lugar que já é seu por decreto. A sua tarefa agora não é fazer acontecer, mas permitir que o que já foi preparado chegue até você sem resistência. Deixe o desespero de lado, porque quando você para de lutar, você finalmente começa a ver a mão que move as montanhas trabalhando em seu favor, organizando as conexões, os recursos e as pessoas que virão até você. O suprimento não virá através de mais esforço. Virá através da sua rendição total ao propósito que foi colocado dentro do seu peito. Você tem operado sob a falsa premissa de que a sua sobrevivência depende da sua agitação constante. Esse é o diagnóstico do seu padrão atual. Você se tornou um mestre em carregar fardos que não foram desenhados para a estrutura humana. Você se acostumou a acordar com o peso do mundo, a planejar cada detalhe com uma precisão cirúrgica e a medir o seu valor pela quantidade de suor derramado ao final do dia. O esforço solitário tornou-se a sua zona de conforto, não porque você gosta de sofrer, mas porque você aprendeu, desde muito cedo, que se você não fizesse, nada seria feito. Essa autossuficiência exaurida não é uma virtude. É uma barreira. Ela funciona como um bloqueio invisível, uma muralha que você mesmo construiu entre o seu desejo e a sua provisão. Quando você se coloca no centro do processo, como o único motor de tudo o que acontece, você automaticamente desativa o fluxo natural da graça que busca apenas um espaço vazio para preencher. Você não está exausto porque é fraco. Você está exausto porque está tentando realizar uma obra que exige a colaboração de forças que você tem ignorado. O seu esforço solitário é, na verdade, uma forma de descrença disfarçada de responsabilidade. Você não confia que o trabalho será finalizado se você não estiver segurando cada fio. Mas a verdade é que enquanto você segura esses fios, você impede que as mãos que movem o universo cuidem do que realmente importa. Imagine agora um jardim que nunca foi tocado pelo descuido. Em um canto escondido da existência, existe um terreno que foi preparado para você. Neste jardim, o solo não precisa da sua força, ele precisa da sua permissão para ser cultivado. Imagine mãos invisíveis, constantes e serenas, trabalhando a terra enquanto você dorme. Elas não removem as ervas daninhas por capricho. Elas fazem isso porque sabem exatamente qual semente foi plantada ali para dar o fruto que você tanto busca. Você tem passado a vida tentando cultivar o deserto com as próprias mãos, cavando buracos secos e esperando pela chuva que você mesmo tenta produzir. Mas este jardim, o seu verdadeiro legado, é sustentado por um sistema de irrigação que não depende do clima externo. É a água viva que vem de um manancial que nunca seca. As flores aqui não crescem na pressa, elas florescem na estação correta. Enquanto você corria tentando antecipar a colheita, você não percebeu que as sementes estavam sendo nutridas por um zelo que excede a sua compreensão. Essas mãos invisíveis não precisam da sua ajuda, elas precisam apenas que você pare de tentar intervir no processo de crescimento. Você é o administrador deste jardim, não o criador das sementes. E a maior tarefa de um administrador, neste caso, não é plantar, mas colher o que já foi preparado para o seu sustento. Deixe que o reconhecimento dessa nova postura cele o que foi revelado no lugar mais profundo do seu ser.
O ato de digitar essas 3 palavras é o seu compromisso de parar de lutar contra a sua própria abundância e de aceitar que o tempo do esforço solitário deu lugar ao tempo da colheita preparada. Digite agora com a firmeza de quem não volta atrás e logo em seguida retorne aqui para continuarmos. A solução para a sua exaustão não é mais uma técnica, não é um plano de ação, não é um novo esforço dobrado ou uma rotina mais rígida. A solução é a rendição absoluta, a mudança de paradigma da busca para a mordomia da confiança. Quando você abandona a ideia de que é o responsável final pelo sucesso da sua própria vida, você não entra em um estado de passividade, mas em um estado de alta sensibilidade. Você se torna alguém que observa os sinais, que segue a intuição, que percebe quando uma porta se abre e atravessa sem hesitar. Ser um mordomo da confiança significa cuidar das oportunidades que chegam, em vez de criar problemas para provar que você é capaz de resolvê-los. É entender que quando a provisão divina chega, ela não vem como um peso, ela vem como uma capacitação. Você vai notar que as coisas que antes exigiam 10 horas de luta, agora se resolvem em minutos de clareza. Você vai perceber que as pessoas certas começam a aparecer não quando você as persegue, mas quando você está alinhado com o propósito que já está em operação. Essa é a diferença entre construir na força do braço e florescer na força da promessa. Você não precisa mais convencer o mundo do seu valor. Você precisa apenas manter a sua essência preservada para que o que é seu por direito encontre o seu endereço. Deixe que o fluxo da vida cuide dos detalhes que você tem tentado controlar. A sua única responsabilidade agora é manter o seu coração em um estado de prontidão, pronto para receber, pronto para agir apenas quando a orientação for clara e pronto para descansar quando o trabalho do dia for concluído. Tudo o que você teme perder, na verdade, nunca foi seu. O que é seu está sendo mantido em segurança por mãos que nunca falham. Você está sendo chamado para uma nova forma de viver, onde a provisão não é o destino final, mas o resultado natural de estar exatamente onde você deveria estar. O medo que você sente de soltar o controle é apenas o medo de quem não conhece a imensidão da reserva que já foi separada para você. Pare de olhar para a escassez das suas mãos e comece a olhar para a abundância da fonte. O que você está vivendo não é o fim da sua produtividade, é o início da sua soberania. Você não é mais um servo do tempo, mas um mestre da sua própria paz. Sinta como isso muda a frequência de tudo o que você faz a partir de agora. Não é sobre fazer menos, é sobre fazer o que é essencial, com a convicção de quem sabe que o resultado final já está garantido pelas mesmas leis que mantêm as estrelas no céu. A sua vida está passando por um processo de refinamento que vai remover toda a ansiedade que impedia o suprimento de chegar até você. Cada centavo, cada contato, cada oportunidade que você deixou passar, por medo de que o amanhã não viria, foi apenas uma lição sobre a necessidade de confiar na fonte inesgotável. Agora, o ciclo se fecha. Você deixa de ser o provedor da sua própria ansiedade para ser o receptor da paz que excede toda a lógica humana. Mantenha essa postura. Deixe que o seu espírito se acomode nessa nova realidade, onde a luta não é mais o preço a ser pago pelo que você recebe. O que você buscava lá fora, com tanto empenho, sempre esteve morando aqui dentro, aguardando apenas que você limpasse o ruído do seu próprio esforço para que pudesse ouvir a voz que diz que tudo o que você precisa já foi providenciado. Não se apresse em sair desse estado de recepção. O que está acontecendo agora é a reconfiguração da sua história, um realinhamento que permite que a provisão divina flua sem interrupções através da sua vida, do seu trabalho e de todos os seus projetos.
Você está finalmente ocupando o lugar que lhe foi destinado. E isso muda tudo. O que você sente agora não é um peso, é a gravidade da sua própria verdade se estabelecendo na terra que você pisa. Se algo nessa mensagem confirmou o que o seu espírito já reconhecia lá no fundo, deixe que o seu gesto de concordância seja o seu amém sem palavras. Não é um botão. Não é uma métrica, não é uma exigência de rede social, é o seu selo silencioso, uma forma de dizer que o que foi nomeado aqui encontrou eco na sua própria história. Quando você faz esse gesto, você está declarando que aceita o término da luta solitária como uma lei da sua própria existência daqui em diante. Respire fundo e sinta essa quietude. Há um movimento acontecendo agora, uma ressonância que transcende o que os olhos podem ver. Enquanto você processa essa mudança de frequência, existe alguém que acaba de surgir na sua mente. Talvez seja alguém que carrega o peso invisível de um esforço constante, uma pessoa que trabalha de sol a sol, sem nunca sentir que o fruto da sua dedicação chegou. Alguém que é profundamente talentoso, mas que se sente esquecido pela sorte, carregando uma dignidade silenciosa que ninguém ao redor consegue notar ou validar. Essa pessoa precisa ouvir que o esforço não precisa ser a única medida do valor dela. Envie esta mensagem para ela agora, não como uma sugestão comum, mas como uma entrega, um ministério de reconhecimento. Você é o portador desta clareza para alguém que, neste exato momento, precisa ser lembrado de que o suprimento está a caminho, de que a provisão divina não depende de estafa, mas de alinhamento. A face que surgiu diante dos seus olhos não é um acaso. É um chamado para que você seja o canal de confirmação para a vida de outra pessoa. Mantenha essa conexão viva, pois o que acontece na vida do próximo sempre reverbera na nossa. E agora, antes de avançarmos para o encerramento deste momento, eu preciso que você solidifique o que foi construído aqui. Se você sente que a sua vida mudou de direção, se você entende que o seu papel no mundo é maior do que a exaustão que você carregou até aqui, declare a sua identidade. Não o faça como quem tem esperança, mas como quem reconhece uma verdade já estabelecida. O reconhecimento do escolhido não é um privilégio de isolamento, é a consciência da responsabilidade de quem compreende que a sua vida tem um propósito que sustenta a sua própria provisão. Ao digitar essas palavras, você está confirmando o contrato que foi assinado no silêncio do seu coração. Deixe que os seus dedos expressem a convicção do seu espírito. Você está atravessando a fronteira de um território onde a escassez não mais dita o ritmo da sua caminhada. O que vem a seguir é a manifestação daquela colheita que você plantou em momentos de dificuldade, quando ninguém estava olhando e quando parecia que o céu era de metal. A semente foi plantada na fidelidade e a provisão chegará na soberania. Não tente apressar o curso dos eventos. A paciência é a virtude daqueles que sabem que o tempo de Deus não atrasa. Você já fez a sua parte, já entregou o seu esforço, já provou a sua constância. Agora, observe a vida se organizar ao seu redor. Observe como as portas se destrancam, como as pessoas certas aparecem, como as ideias surgem com clareza. Você não é mais o operário que precisa carregar o mundo nas costas. Você é o administrador da bênção que foi liberada para a sua vida. Cada novo dia será um testemunho de que, quando o trabalho é concluído na entrega, a recompensa é sustentada pelo próprio Criador. Mantenha os seus olhos abertos para os sinais da provisão que já está se movendo em sua direção, vindo de lugares que você jamais imaginou, através de canais que você não desenhou. O suprimento eterno não tem limites e a sua capacidade de receber agora está expandida. Você está pronto para ser quem você sempre soube que seria, mas que as circunstâncias tentaram esconder. A sua soberania é inegociável.
A sua paz é o seu maior ativo. O seu propósito é o seu porto seguro. Continue caminhando com a cabeça erguida, com a consciência de quem não precisa mais implorar por reconhecimento, pois a sua marca já foi reconhecida pelo dono da vida. A tranquilidade que você agora habita é a prova de que você não está mais andando sozinho, mas em perfeita sintonia com a correnteza que traz tudo o que é necessário para a sua jornada. Sinta a força que emana dessa nova postura. Não é uma força bruta, é uma força de quem entende que o universo conspira a favor daquele que se alinhou com a verdade do seu chamado. O que foi revelado hoje não se apaga, não se esvai, não perde o brilho. Pelo contrário, quanto mais você caminha, mais clara se torna a visão da sua abundância. Você é o reflexo da luz que nunca se apaga. E a sua vida será o exemplo daquilo que acontece quando a coragem de ser quem se é encontra a provisão de quem tudo governa. Não olhe para trás. O que você deixou para trás eram apenas os pesos que impediam o seu voo. O que está à frente é a vastidão das possibilidades que você está apenas começando a acessar. Sinta a liberdade de respirar sem o aperto no peito que a ansiedade costumava causar. Você está livre, você está pronto, você está alinhado. Pare agora. O que você está sentindo não é apenas uma transição pessoal. É um alinhamento que está acontecendo em uma escala muito maior do que os seus olhos podem ver. Enquanto você processa essa nova compreensão sobre o seu trabalho e a provisão que o sustenta, entenda que você não está experimentando isso isoladamente. Neste exato momento, enquanto a sua consciência se expande e o peso do esforço solitário se desfaz, milhares de pessoas ao redor do mundo, espalhadas por diferentes continentes, fusos horários e realidades, estão passando exatamente por este mesmo processo de despertar. Existe uma sincronia invisível que conecta aqueles que decidiram parar de lutar contra o fluxo e começaram a caminhar conforme o propósito que lhes foi confiado. Você sente a vibração dessa conexão? É como se uma rede silenciosa estivesse sendo tecida através da sua disposição em soltar as cordas do controle e permitir que a provisão divina encontre o seu lugar. Há uma irmandade que não se encontra em lugares físicos, mas que se reconhece na mesma frequência de entrega. Pessoas que, assim como você, passaram noites em claro questionando a sua missão, que enfrentaram a solidão de carregar uma visão que ninguém mais compreendia, estão agora sendo chamadas para o mesmo banquete de suprimento eterno. A sensação de que você está sendo visto, compreendido e chamado por nome não é uma ilusão da sua mente, é o reflexo de um movimento coletivo que atravessa as fronteiras do tempo. Todos aqueles que se sentiam exaustos, trabalhando sem ver o fruto, estão agora recebendo o mesmo convite para descansar na soberania de quem tudo governa. Não existe acaso na forma como estas palavras alcançaram você hoje. Existe um propósito de alinhamento. Enquanto você se ajusta a essa nova realidade, onde o seu trabalho não é mais a fonte, mas a expressão da provisão que já flui para você, saiba que você está em boa companhia. Você faz parte de um grupo que está reaprendendo a viver sob a égide da graça, onde a escassez não tem mais domínio e o medo do amanhã é substituído pela certeza de que o sustento é garantido para aquele que permanece fiel ao chamado. Você não está mais operando por esforço próprio, você está operando por autorização divina. E ao aceitar essa verdade, você deixa de ser uma peça isolada em um tabuleiro confuso para se tornar um agente consciente da harmonia que agora começa a se manifestar em sua vida financeira, profissional e pessoal. Cada batida do seu coração, cada inspiração que você toma agora, carrega a certeza de que a provisão não é algo que você busca. É algo que você manifesta ao se tornar quem você foi destinado a ser.
A tranquilidade que agora inunda a sua alma é o sinal definitivo de que a transição foi bem sucedida. O seu novo modo de vida começa agora. Não porque você mudou o mundo, mas porque você permitiu que o mundo se organizasse conforme a verdade que você finalmente decidiu assumir. Sinta o peso saindo de seus ombros. Sinta a clareza entrando em sua visão e saiba que, onde quer que você esteja, a provisão é a sua sombra, acompanhando cada passo, garantindo que nunca falte a energia, os recursos ou a sabedoria necessária para concluir tudo o que foi iniciado. Você está onde deveria estar. Você é quem deveria ser. E o que foi liberado hoje é apenas o começo de uma caminhada onde o suprimento não conhece fim e a sua paz é a evidência de que você está, finalmente, em casa. A transição que você atravessa não é apenas uma mudança de circunstâncias, é uma reconfiguração da sua própria essência. Durante tanto tempo você acreditou que a sua segurança dependia da solidez das suas próprias mãos. Mas a verdade é que as suas mãos foram feitas para colher o fruto de uma colheita que você não plantou sozinho. Existe uma inteligência operando nos bastidores da sua existência, movendo peças, abrindo portas e removendo obstáculos que você nem sequer percebeu que estavam ali. Essa é a quietude que sucede à tempestade. Quando você para de lutar contra a correnteza e permite que a maré da provisão o conduza, você descobre que o caminho sempre foi mais leve do que o peso que você insistia em carregar. Não há necessidade de pressa, pois o que está destinado a chegar até você já possui uma rota traçada com precisão matemática. O cansaço que você sente não é o fim da sua força. É apenas a exaustão de um antigo modo de vida que precisa ser deixado para trás para que a sua nova forma possa emergir. Você está sendo preparado para uma estação de abundância, não porque você a mereça pelo seu esforço, mas porque você a herdou pela sua constância em manter o coração aberto, mesmo nos momentos em que a escassez parecia ser a única realidade visível. Essa nova fase exige que você aprenda a desfrutar da provisão sem a ansiedade de ter que garanti-la todos os dias, tratando cada recurso como um sinal de que você está sendo assistido e sustentado por mãos invisíveis que nunca falham. A confiança é a sua nova moeda e ela é inesgotável. Cada pensamento de escassez que surge é apenas uma sombra do passado tentando se projetar sobre o seu presente, mas você já possui a luz necessária para dissolvê-la. Ao ancorar a sua mente na certeza do suprimento, você percebe que a sua vida não é um constante combate, mas uma sucessão de momentos de reconhecimento, onde a necessidade encontra o recurso no momento exato em que a sua consciência se alinha com a verdade. Sinta a textura dessa nova paz. Ela é o solo onde a sua prosperidade será plantada, crescendo firme, constante e inabalável. O que começou como uma necessidade silenciosa tornou-se o prelúdio de uma vida inteiramente nova, onde a sua dignidade não é mais medida pelo que você produz, mas pelo nível de confiança que você deposita na fonte que nunca se esgota. Você está aprendendo a habitar o espaço da graça, um lugar onde o esforço humano encontra o auxílio divino e a jornada se torna um processo natural de desabrochar, livre do peso das expectativas alheias e dos fardos que nunca foram seus. Cada passo que você dá agora é firme, consciente e pleno de propósito. E é justamente nesse lugar de repouso que a sua verdadeira autoridade é restaurada. Você tem tentado resolver a sua vida com o intelecto, com o cálculo e com a antecipação constante dos problemas. Mas a provisão divina não responde ao desespero. Ela responde à prontidão do seu espírito. Entenda que a escassez que você teme não é um destino, é apenas uma ilusão que se desfaz diante da clareza de quem você realmente é.
Você foi chamado para ser o gestor de uma abundância que não depende da sua capacidade de sobrevivência, mas da sua fidelidade em permanecer alinhado com o propósito que já está pulsando dentro de você. Este não é apenas um registro, é um posicionamento de autoridade onde você declara que a transição da luta para a recepção está acontecendo agora. Deixe que essa afirmação fixe a nova frequência no seu ser. Digite, e então retorne a mim. Sabe, essa mudança de postura é o que diferencia o esforço humano da cooperação divina. Enquanto você insistia em carregar o peso do mundo nas costas, o suporte que lhe era enviado passava despercebido, pois as suas mãos estavam ocupadas demais segurando o que já deveria ter sido entregue. A verdadeira entrega não é desistir, é soltar as rédeas para que a mão que guia o universo possa finalmente assumir o volante da sua história. Você não precisa mais lutar para ser reconhecido ou para garantir o seu lugar, pois o seu lugar já foi reservado muito antes de você começar esta jornada. Não é sobre métricas ou aprovações externas, é sobre o selo de concordância que você coloca sobre a verdade que foi revelada ao seu coração. Está selado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.